Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, queremos estar com a nossa vida totalmente alinhada na presença do Senhor, totalmente alinhada de acordo com as Escrituras. E fizemos esta série de programas baseados no livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro maravilhoso que nos mostra como a igreja surgiu, que nos mostra como foi caminhando o Evangelho e alcançando todo o mundo, chegando até nós, chegando ao Brasil. No programa de hoje, conversaremos sobre a vida cristã no início da igreja. Como é que nossos irmãos viviam? Como os primeiros cristãos se portavam? Como era a vida dos nossos primeiros cristãos? Vamos comparar com a nossa vida hoje? Vamos ver se estamos dentro do mesmo alinhamento? Vamos ver como nossos irmãos viviam? Então deixe o seu coração aberto para Deus. O Espírito Santo vai falar com você. Creia, e Ele vai nos transformar à imagem maravilhosa de Jesus. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, sabemos que a vida cristã, sabemos que essa expressão, ser um cristão, esta expressão, nós vamos ver aqui no livro de Atos, vai surgir primeiro lá na cidade de Antioquia, onde os discípulos de Jesus vão ser chamados de cristãos. Vão ser chamados por este nome, parecidos com Cristo, ou pequenos cristos. Cristo é uma palavra, Messias, Machia, no hebraico, Christos, no grego, que significa ungido, ungido ou cheio do Espírito Santo. Então, eu e você fomos chamados parecidos com Cristo, ungidos como Cristo. Esta é a expressão. Olha como eles viviam no início da igreja. Em Atos capítulo 4, no versículo 32, nós vamos ver que eles viviam em unidade, a unidade da igreja. Está escrito assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Que texto maravilhoso! Da multidão dos que creram. Isto significa que não era meia dúzia, não eram 2 dezenas, não era um pinguinho de gente. Era muita gente. Era uma multidão. A multidão aqui, de acordo com o texto, vai significar que eles passavam de milhares, passavam de 1000. Nós vemos que no primeiro culto houve 3.000 batismos. Daí a pouco a igreja vai passar para 5.000. É muita gente, é uma multidão, não é um grupinho. Tem gente que fala assim: eu não gosto de igreja grande, eu gosto de igreja pequena, porque lá no início a igreja era pequena. Não, a igreja já nasceu grande, a igreja, já vimos, nasceu missionária. A igreja já nasceu pregando em todas as línguas, em todos os idiomas conhecidos da época. A igreja já nasceu fazendo missões. Os primeiros convertidos já voltaram para os seus países, já voltaram para as suas cidades, levando a semente do Evangelho. O início da igreja nos mostra uma igreja dinâmica, uma igreja entusiasmada, uma igreja alegre, uma igreja feliz, uma igreja que cumpria o seu chamado, o seu papel. Uma igreja que tinha unidade. Aqui está dizendo: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. O coração e a alma. O coração nos fala dos alvos, nos fala das intenções, nos fala de para onde estavam indo, marchando, caminhando, em que direção iam. Era o coração. Coração, nós temos
a sede do nosso corpo, do nosso coração, que bombeia o nosso sangue, manda energia, manda oxigênio, manda vida, manda alimento para todas as células do corpo humano. O coração alimenta. A igreja, ela tinha um só coração, ou seja, alimentar todo o povo, alimentar as crianças, os adolescentes, os jovens, as famílias, os velhos, não no sentido simplesmente da comida física, não, mas do espiritual. O lugar de crescer, o lugar de aprender é na igreja. Você sabia a história da escola dominical? Hoje a gente tem poucas igrejas com a escola dominical, ou seja, domingo pela manhã, as crianças, os adolescentes, os jovens, adultos se separam em classes para aprender mais da palavra de Deus. Então, a escola dominical surgiu ali na Inglaterra, exatamente num período em que as crianças, os órfãos estavam pelas ruas, as crianças estavam aprendendo a marginalidade, as crianças estavam sem direção. E um homem de Deus, ele disse, vamos aproveitar que as igrejas, elas estão com seus templos livres uma boa parte da semana. Vamos aproveitar os templos para classes, para ensinar as crianças, para trazer o caminho para elas, ensinar a ler, a escrever, mas ensinar também as escrituras. E surgiu a escola dominical, que começou a agir e a se espalhar pelo mundo inteiro, aprender a Bíblia. Como precisamos da escola dominical, como precisamos estudar a Bíblia. A Bíblia é um livro que nos ensina tudo. A Bíblia nos ensina a viver, a casar, a cuidar dos filhos, a trabalhar, a progredir na vida, a buscar cada vez mais o conhecimento e a sabedoria e aplicar isto no viver. A Bíblia nos ensina tudo, 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 porque foi nos dada pelo Senhor. Ele nos fez e Ele sabe o que precisamos para sermos completos, para sermos felizes. Então, era o coração da igreja. E a alma nos fala das emoções. Ai, todo mundo se alegrava, todo mundo chorava com os que choravam, se alegravam com os que se alegravam e caminhavam juntos em unidade. Ninguém considerava o que tinha como seu. Maior tolice do ser humano é achar que somos donos de alguma coisa. Esses dias eu estava ouvindo uma palavra de um homem dizendo que todos nós somos sem teto. Realmente, todos nós. A gente é apenas mordomo dos bens que estão confiados a nós. Nada nos pertence. Tudo pertence ao Senhor. Tudo é dele, por ele e para ele. Tudo pertence a Deus. Você morre e tem de deixar tudo aqui. Tem de deixar tudo aqui, não vai levar absolutamente nada. Nada, nada. E é tão importante saber isso. A igreja primitiva sabia disso. Ninguém considerava exclusivamente seu nada. Oh, você está precisando? Olha, eu tenho 2 sapatos, vou te dar um. Olha, pode usar essa roupa. Olha, eu tenho uma camisa sobrando, você está com frio, eu tenho uma blusa. Vem comer em minha casa, vem. Nada era exclusivamente seu. Quando nós temos esse coração desprendido, nós passamos a viver mais lá do que aqui. Ou seja, nós passamos a desfrutar melhor da vida, a generosidade, o amor, quando fluem do nosso interior, nos fazem mais felizes, porque vão trazer também para nós mais gratidão. Gratidão. Olha o testemunho
que eles davam da ressurreição de Cristo, os nossos irmãos. Atos 4, versículo 33, diz assim: e com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Uau! Com grande poder, os apóstolos davam testemunho, eles contavam que viram Jesus ressurreto. Contavam como foi que Jesus apareceu para eles naqueles 40 dias. Contavam como Jesus ascendeu aos céus e os mandou ficar em Jerusalém em oração. Contavam como o Espírito Santo veio sobre eles e começaram a falar em outras línguas e começaram a ter coragem. Coragem para testemunhar, coragem para pregar o Evangelho, coragem para não se envergonhar de Jesus. Sim, com um grande poder. E esse poder que eles tinham, o poder do Espírito Santo, trazia para eles dons espirituais, dons de cura. Pedro, eles chegavam a colocar os enfermos no lugar por onde Pedro ia passar, para que a sombra de Pedro, projetando sobre os enfermos, pudesse curar. Quantos milagres, quantas coisas lindas aconteciam, porque com grande poder eles davam testemunho da ressurreição de Jesus. E o texto diz que em todos eles, grandes e pequenos, havia abundante graça. O que tem sobre a sua vida? Graça. Graça é eu saber que o que eu tenho não vem de mim, vem dele, vem do Senhor. Graça é eu depender totalmente do Senhor. Graça é saber que Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Nós vamos ver que a graça do Senhor fazia com que eles abrissem mão dos bens materiais. Os bens materiais, para a igreja primitiva, serviam apenas para cobrir as necessidades dos santos. Olha o que está escrito em Atos 4, de 34 a 35, 34 e 35, diz assim: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Uau! Esse texto está dizendo que na igreja primitiva, na igreja do primeiro século, não tinha nenhum necessitado, nenhum pobre. Aquele que chegou lá da rua, mendigo, aquele que não tinha onde morar, ao se tornar um cristão, era abraçado, era cuidado. Os bens materiais iriam servi-lo. Opa, eu vou mandar umas roupas para ele, eu tenho umas camisas, tenho algumas calças, eu tenho tênis, ele pode morar lá nos fundos da minha casa. Não havia necessitados entre eles. Isso é o que a Bíblia nos diz. Que coisa tão linda! O verdadeiro amor, a verdadeira igualdade com dignidade, é Cristo quem dá. É a palavra de Deus quem nos dá. É a igreja que tem para oferecer ao mundo. Nós vemos aí tantos sistemas de governo, como o socialismo, o comunismo, que tentam pregar uma igualdade para as pessoas, mas o que nós vemos em nações como Cuba, como Venezuela, como estão se tornando Argentina, Chile, Bolívia, como Coreia do Norte, como China, as pessoas igualadas na linha de pobreza. Venezuela hoje já está na linha da miséria, abaixo do Haiti, uma nação rica, uma nação próspera, mas que entrou num governo, num sistema
que não é bíblico, colocando todos na linha da pobreza. O Evangelho não. O Evangelho eleva as pessoas. O Evangelho toma as pessoas lá da sarjeta e as coloca em uma posição de dignidade, de trabalho, uma posição de poder ascender na vida. Por que o sistema socialista é tão contra a igreja? Porque eles sabem que a igreja eleva as pessoas, eleva as classes sociais, porque a pessoa antes bebia, jogava, antes estava ali no vício, o dinheiro dela, ao invés de ir para casa, comprar o leite para os filhos, o pão para a família, iria comprar a cachaça, a bebida, o cigarro, a maconha, a droga. Então, dentro daquele contexto da bebida, a pessoa não desenvolvia. Ela estava só caindo, perdendo a sua própria dignidade. Mas o Evangelho, ele traz exatamente a dignidade. Faz com que a pessoa tenha prazer em trabalhar, com que a pessoa tenha prazer em se desenvolver e fazer o seu melhor, primeiro para Deus, depois para o próximo. Então, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, não tinha necessitados, porque todo mundo, quando converte, muda de vida. Muda de vida. O preguiçoso vai trabalhar. Aquele que furtava, não furta mais. Aquele que fazia coisas erradas, aquele que bebia, fumava, se drogava, ele é liberto. Ele não vai mais fazer estas coisas. Então, a bênção virá. O trabalho faz a pessoa prosperar. Muitos dizem, a gente tem de igualar, tirar a riqueza do rico, dividir para o pobre. Não. Se todos trabalham, todos trabalham. Na verdade, o Senhor diz que os pobres sempre vão acontecer, porque a própria terra, ela é, nós podemos dizer assim, ela vai favorecer uns e dificultar para outros. Se hoje você dividir toda a terra, todo o espaço que nós temos para plantar, para colher, a terra, dividir em quadradinho lá, igual para todo mundo, com pouco tempo vai ter rico e pobre. Por quê? Porque a sua terra é boa, você planta e ela produz, mas a do outro não produz. A do outro, olha lá a China, 1/3 da China tem cidades, o resto é inóspito. Aquele país daquele tamanho, exatamente. Então, nós teríamos logo ricos e pobres. O Senhor disse que haveríamos sempre de ter os pobres, mas Ele não diz que teríamos os pobres e os deixássemos. Ele disse o quê? Que a lei ali em Israel, eles deveriam sempre na colheita pensar no pobre, no órfão, na viúva, no estrangeiro. Então, sempre o Senhor se preocupa com aquele que está passando necessidade. Por isso, a igreja primitiva que diz que não havia necessitados entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas vendiam aquilo que estava sobrando, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos pudessem repartir. Então se distribuía de acordo com a necessidade. Que coisa tão linda! Amar, servir, ter um só coração. Esta é a vontade de Deus. E nós vamos ver que houve alguém muito especial aqui na igreja primitiva que fez algo desta forma, com um coração generoso. Atos capítulo 4, versículos 36 e 37. Lemos assim a oferta de Barnabé. Está escrito assim: José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés
dos apóstolos. Bem, a gente viu que a igreja já tinha esse ambiente de ofertar. Já existia essa vontade de servir uns aos outros e de amar, e de compartilhar, e de dividir. Então, esse homem chamado José, mas eles deram um apelido para ele, Barnabé. Esse prefixo Bar significa filho, Bar Jonas, Simão Bar Jonas, filho de Jonas, e etc. Barnabé significa filho da consolação, filho da exortação, filho da consolação, alguém que tinha um coração para enxugar as lágrimas, alguém que tinha um coração para se dar, para compreender e para viver a dor do outro e ajudá-lo. Barnabé. O nome dele era José, mas lhe deram este apelido. Ah, é o filho da consolação. Ah, é aquele generoso, é aquele coração maravilhoso. Ele era levita, da tribo de Levi. A tribo de Levi servia sempre no templo e ele era natural de Chipre, uma ilha que fica ali no mar Mediterrâneo, bem à frente ali de Israel. Como tivesse um campo. Na verdade, lá no Antigo Testamento, os levitas não deveriam ter nenhuma propriedade. Eles não receberam terras de herança quando Josué dividiu todo o país de Israel. Dividiu toda Canaã, dividiu para as 12 tribos. Os levitas não foram contados para receber. Mas aqui diz que ele era levita, natural de Chipre, e tinha um campo. Ele pegou aquele campo, vendeu, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Ao que parece, Barnabé foi o primeiro a fazer isso. Barnabé foi o primeiro a pensar, eu não vou precisar de campo, não vou precisar de casa, de ter... o que eu tenho é suficiente, esse campo está sobrando, talvez uma herança. Ele vendeu, trouxe o dinheiro para a igreja, para o serviço. Infelizmente, há muitas pessoas que criticam a igreja e falam, você vai ser um cristão, você vai dar dinheiro para o pastor, você vai fazer o pastor ficar rico. Imaginam assim. Mas a igreja, essa dinâmica maravilhosa de plantar, semeando e colhendo. Planta-se uma semente, se colhe milhares de sementes. Fomos chamados para ser pescadores de homens. Fomos chamados para levar o amor, a salvação, para levar os dons espirituais. E nós sabemos que não é fácil essa tarefa, é maravilhosa. Alguém já disse que o evangelho é como uma rapadura, é doce, mas não é mole. Ou seja, tem as suas lutas, tem as suas dificuldades. Você ser um pastor, você ser alguém que vai estar ali pregando, servindo, há um preço. É maravilhoso, é doce, mas há um preço a ser pago. E então, Barnabé, ele estava mostrando ali, eu não preciso de tanto. Eu posso viver com o mínimo e Deus vai me sustentar. Na nossa vida, minha vida e do Paulo, Deus também, ele nos pediu para que a gente colocasse sobre o altar tudo que construímos em 30 anos de profissão como médico, ele médico e eu dentista. E nós não hesitamos, entregamos ao Senhor. Casa, carro, apartamento na praia, clínica, salário alto, dinheiro no banco, entregamos tudo ao Senhor. E nunca nos faltou nada. Nunca nos faltou nada. Foi essa experiência que Barnabé teve. Ele vendeu o campo. Talvez era algo que ele tinha extra, talvez pensando no futuro dos filhos, não sei se era casado, se tinha filhos, mas ele disse, eu posso colocar isto no reino. E tudo que nós semeamos no reino de Deus se multiplica.
em milhares de frutos e de sementes. Você tem experimentado viver assim? Ser livre, desprendido de bens materiais, não ficar apegado às coisas. Alguém diz que quando você aperta muito, sai entre os dedos. Nada é nosso. Quer experimentar esta vida? Esta vida de liberdade, esta vida de estarmos totalmente livres para Deus, vendo a necessidade dos outros e servindo uns aos outros. Vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, como eu preciso de Ti, como eu preciso desprender das coisas materiais e ter uma vida mais abundante, como eu preciso amar mais, como eu preciso conhecer este amor e viver este amor. Perdoa os meus pecados, lava o meu coração, purifica-me, santifica-me, dá-me um coração puro na Tua presença. Eu me entrego a Ti para ser somente Teu, para viver para a Tua glória. Toma minha vida, usa-me, encha-me com Teu Espírito Santo e capacita-me a fazer a Tua vontade. Eu me entrego a Ti para ser Teu, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso que temos de fazer. Falar com toda sinceridade: sou Teu, Senhor. Ouvi Tua voz. Eis-me aqui para Te servir. Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você esta maravilhosa Palavra de Deus. Até lá!